boa noite a todos. Hoje, a nossa aula, o nosso encontro aqui, é uma continuação da imersão de 21 dias, que é feita na área restrita de membros, só que quem não faz parte da imersão e estiver aqui hoje, vai se beneficiar de toda forma, porque eu vou resumir muitos dos itens, vou abrir para dúvidas, quem tiver alguma dúvida. Então, quem for aluno vai ter a oportunidade de poder assistir posteriormente essa aula, que vai ficar gravada na área de membros, e quem não for aluno pode aproveitar da mesma forma. Geralmente, durante o mês eu faço algumas abertas ao público. E muitas coisas têm acontecido ao longo desse mês, ao longo dessa semana, muitas situações impactantes e dignas de ansiedade, de emoções desconfortáveis. E a violência nas escolas é uma situação que tem afetado grande parte dos meus pacientes, grande parte das alunas da imersão Jornada pelas Emoções. Muitas pessoas estão em pânico com tudo isso que está acontecendo, ainda mais que tudo é potencializado pela internet, com fake news, com uma série de outras mensagens em grupo, gerando muitas vezes um pânico generalizado, fazendo as pessoas ficarem muito amedrontadas, e nada impacta somente uma área da nossa vida. O que afeta uma área acaba impactando outras áreas de vida. Então, o que isso tem a ver com a jornada pelas emoções, com a regulação emocional? Tem tudo ou quase tudo. Porque não é uma tarefa fácil nem para as crianças, nem para os adolescentes reconhecer e expressar as suas emoções. E é uma tarefa que pode ser aprendida e treinada por pessoas adultas, por jovens e por crianças também. Nós, de uma forma inconsciente, nós treinamos ao longo da nossa vida algumas habilidades. E costumo dizer que no período da adolescência, algumas habilidades estacionaram e nós não evoluímos muito na expressão emocional. Inteligência emocional deveria ser matéria das escolas, assim como outras formas de inteligência, como a financeira, como outros aspectos da vida prática do indivíduo. Só que eu atendo muitos professores e eu entendo que é muito difícil até mesmo passar as matérias da grade curricular, devido ao tempo, quanto mais outras disciplinas, outras matérias. Mas é uma questão que deveria estar inserida e deveriam dar possibilidade para poder ser aplicado na prática. Inicialmente, eu vou listar alguns benefícios da inteligência emocional, de desenvolver habilidades emocionais, se essas habilidades fossem ensinadas desde a infância e nós continuássemos praticando elas ao longo da vida adulta. As pessoas conseguiriam ouvir mais e julgar menos umas às outras. Ia haver menos preconceito, menos estigma. As emoções negativas, elas seriam melhor vistas e sentidas, seriam até apreciadas, as desagradáveis, e não reprimidas, como a gente faz. Não pode sentir o desconforto que já quer eliminar aquele desconforto de uma forma ou de outra. O sentimento poderia ser visto como um ponto forte para a gente e não como uma fraqueza, como algo voltado para o fraco, o feminino, e o racional. Existe uma crença de que é voltado para o forte, para o masculino. A emoção, ela tem muita força, ela é uma usina emocional e precisa ser bem utilizada. As escolas poderiam ser um espaço onde os alunos pudessem aprender sobre o propósito deles na vida, sobre clareza, onde eles pudessem desenvolver habilidades para poder realizar os sonhos, as aspirações. Se tivéssemos mais inteligência emocional, os nossos trabalhos poderiam ser locais de criatividade, de troca, e nós teríamos menos esgotamento profissional, menos doenças relacionadas ao trabalho. Se tivéssemos mais inteligência emocional, nosso mundo poderia ter mais autocompaixão, menos auto e heterodestruição, menos depressão, menos ansiedade. A gente poderia trabalhar num grande coletivo para desenvolver a nós mesmos e desenvolver nossas crianças mais saudáveis, mentalmente e fisicamente. Quando eu digo a respeito de todos esses benefícios de se desenvolver a inteligência emocional, de inserir essa habilidade para ela ser aprendida e ensinada em vários locais, parece um cenário utópico, algo que seria bom demais para ser verdade, mas que a gente tem a sensação de que nunca vai chegar nesse ponto, que nunca vai chegar nesse patamar. Só que a gente tem um ideal na nossa cabeça de perfeição, e não é perfeição. Simplesmente seria aprender uma habilidade nova, colocar em prática, mesmo com as imperfeições do dia a dia. Assim a gente poderia ter menos violência, que geralmente é deflagrada em situações de ira, de raiva intensa, de vergonha, de humilhação. E isso acontece por quê? Muitas vezes porque as emoções elas vão evoluindo de um simples desagrado, um desconforto, para algo que fica muito maior do que nós somos capazes de controlar. Claro que mesmo que nós desenvolvêssemos algumas habilidades para lidar melhor com as emoções, mesmo que nós ensinássemos essas habilidades para as crianças, para os adolescentes,
existiria sim violência. Porque sempre vão existir algumas mentes que são incapazes de ter habilidade social, algumas mentes que são incapazes de ter empatia pelo próximo. Só que não é a maioria, é a minoria da população que tem essa característica. Então, o benefício seria exorbitante se a gente pudesse desenvolver algumas habilidades, ensinar e aprender algumas habilidades relacionadas ao fortalecimento e à inteligência emocional. Claro que não é fácil mudar toda uma sociedade, não é isso que a gente busca. Mas quando nós começamos a mudar nós mesmos, essa mudança começa a transbordar, ela começa a ir para o nosso círculo mais próximo. E é assim que mudanças importantes ocorrem na sociedade. Elas vão transbordando, vão viralizando de uma forma bastante positiva. Hoje eu vou resumir alguns tópicos do método de regulação emocional, que é chamado método Ruler, que em alguns países dos Estados Unidos ele é inserido nas escolas para crianças e adolescentes aprenderem desde cedo a ter melhor expressão e regulação emocional. E é esse método que eu ensino no Jornada pelas Emoções, né, que já está em curso, e eu vou passar resumidamente esses tópicos para vocês poderem também transbordar isso e passar isso para outras pessoas. Antes de começar, eu vou pedir para que quem ainda não tem, né, quem não faz parte da imersão pode ser que não tenha, tem um link no story do meu Instagram que tem um gráfico colorido. E eu deixei liberado para qualquer um que queira ter acesso, poder entrar lá e ter esse gráfico. É um gráfico que eu falo muito dele, fica repetitivo, mas eu não me importo de ficar repetindo, né, porque algumas coisas que a gente repete, elas começam a se tornar memoráveis. Então, eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias, porque faz parte do que eu ensino e do que eu aprendo e pratico todos os dias. Então, esse gráfico ele vai nos guiar por todo o processo de regulação emocional. É um guia para o nosso aprendizado. Então, o gráfico está no link. Quem não tiver o gráfico, pega o gráfico depois, ou pega o gráfico agora, imprime, utiliza esse gráfico para o dia a dia. É um gráfico que tem 4 quadrantes, como vocês podem observar lá. Tem o vermelho, o amarelo, o verde e o azul. E tem dezenas de emoções. Nos primeiros passos, a gente utiliza muito esse gráfico. E é simples, né? Quando a gente fala gráfico, a gente pensa uma coisa mirabolante, difícil de entender, que tem muito número, que tem muita coisa difícil. É um gráfico colorido, que é para criança. Qualquer um pode olhar para aquele gráfico e entender. E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar a respeito. Então, o primeiro passo é reconhecer. E cada passo tem uma pergunta importante que a gente deve se fazer. A pergunta básica do primeiro passo para a regulação emocional é reconhecer. E para reconhecer é como eu estou me sentindo. Pergunta isso para você mesmo. Esquece por um momento de bem, mal, mais ou menos, porque geralmente a gente tem essas respostas para quando alguém pergunta: como você está? Olá, bom dia, como está? Tô bem, tô mal, tô mais ou menos. Geralmente é bem para não ter que dar maiores explicações. É isso que a gente faz. Então, olhando para esse gráfico das emoções, pergunta: é agradável o que eu tô sentindo agora ou é desagradável? Só foca nisso, esquece o restante das palavras. É agradável ou desagradável? É algo que tem uma energia alta, eu estou energizado, ou é algo que tem uma baixa energia? Então, nessa fase, você só vai se perguntar isso e vai lá aonde que esse gráfico te leva. Qual a cor da emoção que você está sentindo nesse momento? O agradável, vocês podem ver que é o verde e o amarelo. E o desagradável é o vermelho e o azul. Eu vou pegar aqui para quem ainda não viu. Tem um cartãozinho que eu dou para os pacientes. É esse gráfico aqui, que é o gráfico das emoções. Não precisa ler nada, só saber que são esses 4 quadrantes onde vocês vão focar inicialmente. E, como eu disse, até a criança consegue entender e apontar o que ela está sentindo. É agradável? É desagradável? A energia está alta? A energia está baixa? Está esgotado? Então, nesse gráfico, a gente tem que reconhecer onde que a gente está no gráfico. O vermelho é o desagradável, mas com uma energia alta. Por exemplo, raiva, irritação, ira e até fúria. Logo embaixo do vermelho tem o azul, que é o desagradável, mas com baixa energia. Tristeza, desesperança, cansaço, tô extenuado. Do lado vermelho tem o amarelo, que é o agradável e alta energia. Lembra do sorrisinho amarelo? E lá, eufórico, criativo, alegre, otimista. E o verde é o agradável, mas com uma energia mais baixa. Calmo, sereno, pacífico, satisfeito. Então, esse é o primeiro passo para a gente reconhecer o nosso estado emocional. E reconhecer também o de outras pessoas. A gente não vai ficar só nesse passo, mas pergunta isso pra você quando você estiver sentindo alguma coisa. Porque a gente tende a se confortar com palavras que muitas vezes não designam o que a gente está sentindo. Tô triste, tô ansioso, será que é isso mesmo? Mas o primeiro passo só vai na cor do gráfico e mostra isso pro seu filho. Se você é professor, leva isso pra escola, pergunta pras crianças. Mas perguntar vai adiantar alguma coisa? Vai adiantar. Porque só da pessoa saber o que ela está sentindo, o cérebro dela já dá um norte pra ela de resolução, de solução de problema.
Então ela sai do modo de lamentação, de preocupação, de insegurança e vai para outro modo, para o modo de ter um norte, de ter um guia ali para saber o que ela está sentindo e o que ela vai fazer para resolver aquilo. A gente não tem que adivinhar o que as pessoas estão sentindo. Não precisa adivinhar, mas é bom a gente estar atento para os sinais. Porque muitas vezes a gente pode ser apoio para as pessoas. Por exemplo, um adolescente que sempre foi estudioso e de repente ele para de ir na escola, não quer mais ir à escola. É um sinal que pode ter algo errado. Uma criança que sempre foi sociável e de repente ela começa a ficar agressiva, começa a se isolar, é um sinal de alerta. Então é importante estar atento aos sinais para a gente alocar onde fica cada emoção. Aberto a isso, né? Ouvir isso. Ouvir como os outros estão se sentindo, como você está se sentindo. Esteja aberto para receber essas respostas. E a gente entra na segunda parte desse método, que é a compreensão. A pergunta-chave aqui é: por que eu estou me sentindo desse jeito? É como você ir descascando uma cebola, tem camadas. Nem sempre vai ser uma tarefa fácil, nem sempre você já vai ter em mente claro o que você está sentindo e por que você está sentindo. A resposta muitas vezes não vem de cara, pode demorar anos, mas precisa perguntar para si mesmo: o que eu estou sentindo e por quê? Essa muitas vezes é a parte mais assustadora, mas não tem outro caminho. Você precisa buscar por significado, senão você passa a vida deixando a vida te levar. Em momentos você tá melhor, em momentos você tá com a energia mais baixa e nunca entende o que tá acontecendo com você. Então, essa segunda parte, que é a compreensão, é a busca por significado. E para isso, para buscar respostas, a gente precisa ter uma coisa que eu falo muito também, que é a autocompaixão. Resumidamente, é a capacidade de olhar para si mesmo como um ser humano que erra, mas que acerta também como uma pessoa digna. A autocompaixão é muito importante para a gente compreender a nós próprios, para a gente travar, né, entrar nesse caminho de autoconhecimento. Quanto mais forte, mais desagradável o que você está sentindo, mais importante é você compreender. E uma orientação que eu dou de início é escrever. Escreve tudo que vem na sua cabeça quando você faz essa pergunta de por que eu tô assim, sem julgamento, né? Essa palavra que a gente coloca já é um pouco de organização e já tira um pouco esse caos mental. Então escreve o que vier na sua cabeça, no caderno, num local que você possa ter acesso ao seu sigilo, guardar num local trancado. Ninguém precisa saber nesse primeiro momento, mas escreve isso, coloca isso em forma de palavras. E lembra de que você precisa usar com você mesmo não julgamento. Você não é juiz das suas emoções. Você está fazendo um processo de autoconhecimento. Seja bom com você, seja atencioso com você. Quando você vai falar com alguém, contar alguma coisa, que você está sentindo que a pessoa está desinteressada, que a pessoa não está nem ligando para você, é desagradável, não é? Então, quando você está falando com você mesmo, quando você está fazendo isso, seja atencioso e agradável com você. Separe um momento do seu dia para você escrever por que você está se sentindo assim. E não estou falando só de emoções desagradáveis. Emoções agradáveis, a gente tem que ter consciência também das emoções agradáveis, até mesmo para traçarmos formas de perpetuar essa sensação. E outra coisa, se a gente não tem consciência de quando a gente está se sentindo melhor, nos momentos que a gente está se sentindo para baixo, que o sentimento está muito desagradável, a sensação que a gente tem é de que nunca se sentiu bem. Parece que nunca tô bem, que está sempre ruim. Quando você traz consciência até pro bom, o teu cérebro tem maior facilidade de lembrar que nem tudo é treva, que nem tudo é escuridão, que você sente emoções agradáveis também. Agora levando essa questão da compreensão, não só para nós, mas para o lado de fora, para o outro. Quantas vezes nós presenciamos uma explosão de alguém? Uma explosão é um comportamento, grito, violência, isso sinaliza algo. Pode não ser a resposta. Muitas vezes a gente fala, fulano tá fazendo isso por conta disso, mas a gente não sabe. É um sinal, é uma pista o comportamento. Então o comportamento é uma pista, mas não é a resposta. E muitas vezes a gente precisa aprofundar nesse comportamento. Como eu dei o exemplo anterior, uma criança que é dócil, que é uma criança amistosa, alegre, começa a se tornar agressiva ou começa a se isolar. É uma pista, sinaliza alguma coisa. Muitas vezes você pensa, tá com raiva, aí que a emoção por trás dessa agressividade é a raiva. Mas a gente não pode ter uma visão tão simplista das coisas. Então, será que é raiva? Será que não tem outra emoção por trás disso? Então a gente só vai saber perguntando. E muitas vezes nem perguntando a gente fica sabendo. A gente precisa escutar também o que é não verbal. É uma habilidade que precisamos desenvolver. E você pode dizer assim, mas eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não sou médico, por que eu preciso disso? É uma habilidade necessária. É uma habilidade social. E se você acha que você não precisa desenvolver regulação emocional, habilidade de inteligência emocional, nem para você, nem para auxiliar ninguém à tua volta, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você vai gastar muito dinheiro e você vai ter muito sofrimento desnecessário, porque é uma habilidade importante para ser desenvolvida. Então, precisa aprender sim. Se você não tem filhos, não tem filho, não tem criança nenhuma para eu ensinar sobre isso. Mas você deve ter sobrinho, você deve ter uma profissão que você lida com outras pessoas. E isso é importante para você tornar-se um ser humano melhor, inicialmente para você e para a sociedade também. O terceiro passo
é rotular. Então a gente viu o primeiro passo, que é reconhecer, compreender, e o terceiro passo é rotular. Rotular é basicamente você dá um nome, você dá uma palavra para aquilo. Palavra é uma forma básica de pôr ordem no caos. Então, quando você coloca uma palavra, você já começa a resolver parte dos seus problemas. Por mais que você ache que seja uma besteira, olhar um gráfico colorido, dar um nome para sua emoção, isso é muito importante, isso transforma. Eu falo isso porque eu coloco isso em prática na minha vida profissional, eu coloco em prática comigo mesmo e com quem está à minha volta. Então, dar um nome mais específico ajuda você a ter direcionamento. Geralmente a gente fica no tô triste, tô ansioso, tô com raiva, bem, mal, triste, mais ou menos. No máximo a gente vai até aí, né? Então, olha no teu gráfico das emoções e assim que você achar a cor do estado emocional que você está, repetindo, agradável ou desagradável, alta energia ou baixa energia, você achou a cor, olha para os quadradinhos menores, para esses quadradinhos aqui, o gráfico está nos stories para quem quiser pegar e quem chegou depois. E tenta achar 3 ou 4 palavras que especificam melhor o seu estado neste momento, para o seu cérebro já começar a focar em solução de problema. Vou dar um exemplo. Você acha que tudo é tristeza e ansiedade na sua vida. Só que quando você acha que está triste, muitas vezes, se é uma emoção que está ali frequente todos os dias, você fica falando, o que eu posso fazer? Qual que é o meu poder em relação a isso? Eu preciso ir ao médico, eu preciso ir ao psicólogo, mas e além disso, o que é possível fazer? A energia é uma emoção que está lá na parte azul do gráfico, de baixa energia e desagradável. Se você percebe em um dado dia que você está cansado, exausto, o que você precisa se você está exausto, cansado? De pronto, inicialmente, descansar. Você já tem o norte. Então, eu preciso descansar, eu preciso desconectar. Se você acha que está ansioso, quando você está com um sentimento desagradável e mais agitado, e tudo é ansiedade para você, tá pouco específico, né? Tá ruim esse nome. Pode ser? Pode ser sim, na maioria das vezes é, mas dá uma olhada, será que você não está frustrado, né? O que mais que tem aqui nessa parte vermelha? Tem uma série de emoções aqui. Será que você não está preocupado? Quando você sente que está frustrado, isso já começa a ficar mais claro onde está o problema e por que você está se sentindo daquela forma. Por isso que esse terceiro passo, dar uma palavra, dar um nome, é importante. É diferente de reconhecer. Quando você está na parte de reconhecer, você está apenas localizando ali, brevemente, aonde que está a sua emoção. Onde que está a sua energia, agradável, desagradável, alta ou baixa. Se você não é específico, se você não começa a enxergar o que você sente, qualquer solução vai ser válida para você ou vai ser inválida. Então, você acaba muitas vezes procurando soluções em locais onde a solução não está, porque você não sabe onde que você está, e você não sabe qual o problema que você tem, você não está sendo específico. Então, qual a saída que você encontra quando você sente um sentimento vago em você, mas você sente que é ruim? Muitas pessoas encontram a saída em comer, outras pessoas encontram em uso de álcool, uso de drogas, comprar excessivamente, descontar em outras pessoas. Isso é eficaz para sua vida? Geralmente não. Claro que todo mundo, vez ou outra, tem um comportamento, tem uma atitude que é desagradável, que é hostil. Lembra que não é perfeição. Mas se você está aqui, se você tem um cérebro pensante, você é capaz de entender essa mensagem, você é capaz de aprender e você precisa aprender isso para viver melhor, vai te ajudar. Então, usar uma palavra